Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Se vocês puderem me dar um retorno de áudio e vídeo. Deixa eu ver se eu consigo ativar as conversas aqui, as mensagens. Pessoal, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a live de hoje aqui. O pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal do Japão. Bom dia, pessoal do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre depressão, ansiedade, no transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e em adolescentes, ok? Então, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa conversa aí, seguindo o nosso tema do TDAH. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários. Não está aparecendo para mim os comentários, mas eu vou lendo depois, ou se eu conseguir resolver aqui, eu vou falando com vocês, ok? Então eu vou pedir para todo mundo curtir e compartilhar a página do Portal Me, curtir e compartilhar a live. Hoje esse tema que eu vou conversar com vocês, a gente tem tido muita pergunta, muitas dúvidas, muitas pessoas, muitas mães que vêm, né, chegam me questionando muito sobre o TDAH, sobre esse tipo de comportamento nas crianças, e está sendo visto muito nos adolescentes, principalmente aqui, né, aqui no Japão. Então a gente está tendo muita orientação. A gente está conversando muito com muitas mães dos jovens, né? Principalmente aqui nessa fase que a gente está passando, nesse período onde teve essas questões todas da escola, que deu uma diminuída nas aulas, que parou realmente algumas aulas, e aí os jovens começaram a entrar nesse ciclo de ficar em casa e não ter muito o que fazer, e aí alguns meio que entraram num processo depressivo, outros vieram com uma questão da ansiedade muito forte, né? Então deu uma movimentada aí nos adolescentes aqui da comunidade brasileira aqui no Japão. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Bom, então antes de começar a falar, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão atendimento a crianças e adolescentes e adultos com dificuldade, transtornos e distúrbios de aprendizagem. E venho aqui no Portal Me quinzenalmente para conversar sobre questões do neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, cognição. E hoje estou aqui. Então quero agradecer ao pessoal do Portal Me pelo espaço. Mais uma terça-feira, obrigada. E vamos lá, pessoal. Então, se vocês estiverem me vendo, me ouvindo, eu ainda não estou conseguindo ver as mensagens, tá? Deixa eu entrar aqui e ver se eu consigo compartilhar. Então, compartilhem a live para que ela possa chegar aí no maior número de pessoas. Para quem tiver alguma dúvida em relação a esse tema, para que chegue, né, essas informações nas pessoas que precisem. Eu ainda continuo não vendo as mensagens. Então eu vou começar a falar e aí, se eu conseguir resolver aqui, eu respondo vocês. Se não, na hora que terminar a live, eu falo com todo mundo meio que por inbox depois, tá? Deixa eu só ver se eu consigo chegar em vocês aqui. Porque eu mudei o aparelho que eu converso, que eu faço as lives, e aí não tô me achando direito nesse aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só ver se eu chego aqui pra ver e conseguir falar com vocês, né? Porque, deixa eu ver aqui. Ah, tá, acho que agora foi. Ah, gente, agora eu consegui pelo outro. Adriane Nogueira, boa noite Portal Me. Alice, boa noite, Alice. Kátia, boa noite. Agora eu estou vendo as mensagens, gente. Então, se vocês quiserem, agora dá pra gente conversar.
Eu continuo não conseguindo ver pelo outro, mas pelo que tá eu consigo. Então vamos lá, pessoal. Meninas, sejam bem-vindas. Portal Mies, obrigado pelo espaço. Vamos lá falar sobre depressão, ansiedade no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São questões que vêm, né? A ansiedade e a depressão, ela acaba vindo por causa do quadro do TDAH, né, que fazem com que as crianças e os adolescentes já tenham aí uma questão de desenvolvimento um pouco mais comprometida. E a ansiedade, ela vem e aí realmente dá uma modificada para pior, vamos dizer assim, tá? Existem alguns quadros que as crianças e os adolescentes chegam assim no pico da ansiedade de uma forma tão grande que elas fisicamente ela fica muito mal. Então não é só uma questão emocional, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de ansiedade e de depressão, a gente logo pensa no psicólogo, numa questão de vamos tratar a emoção para que a gente sane, para que esse problema acabe. Dentro do TDAH é um pouco mais difícil, tá? Por quê? Porque o próprio transtorno meio que alimenta, vamos dizer assim, tá, gente? São uns termos para vocês entenderem. Meio que alimenta essa ansiedade. E se essa ansiedade, se ela não for bem tratada, se não existir um trabalho aí, lógico, com um psicólogo, numa psicoterapia, dependendo do quadro, do nível dessa ansiedade, se ela está muito alta, se ela é muito forte e de repente precisa de alguma questão de medicamento, isso precisa ser trabalhado e ser tratado para que essa criança ou esse adolescente se estabilize, né, para que ele consiga regressar o quanto antes para a vida social, para a vida escolar, para a vida acadêmica. Então é preciso que a gente realize um trabalho de intervenção certo, preciso, para que o quanto antes eles saiam desse quadro, tá? Então a gente sabe que faz parte do TDAH, os quadros de depressão e de ansiedade. Alguns consideram como comorbidade, toda criança, todo adolescente dentro do TDAH vai apresentar ansiedade ou depressão. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Todos os tipos de transtornos, eles têm algumas características em comum, mas é muito relativo, tá? Tem coisa que para uns aparecem, para outros não. Mas a gente precisa estar atento, principalmente com os pequenos, tá? Porque a ansiedade e o TDAH e o quadro de depressão, ele meio que acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Então, se existe um pico ou teve um polo ali, né? Um quadro depressivo, um quadro de ansiedade dentro da infância, a probabilidade dele se estender para o restante da vida, para chegar na vida adulta, ela é muito maior. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada com as crianças que apresentam esse tipo de comportamento, tá? Que apresentam depressão ou a ansiedade em si. Então, teve um quadro, teve um momento aí na infância que já tá mostrando esse tipo de comportamento, precisa, sim, de uma atenção muito grande desses pais, para que isso não se estenda e que não venha a ter quadros mais graves na fase adulta, tá? Então, entre 15% e 20% dos jovens, né, e das crianças e dos adultos também, que fazem parte do transtorno de déficit de atenção, eles podem vir a sofrer de um processo depressivo. Então, a depressão, ela sim, acaba estando presente aí mais ou menos nessa porcentagem, probabilidade maior, né? A gente acaba trabalhando com números para saber qual a probabilidade de ter ou não ter, por exemplo, a depressão ou a ansiedade dentro do TDAH. Em torno de 25% das pessoas que têm o transtorno desenvolvem o quadro de ansiedade, tá? Existe um transtorno, né, que é o transtorno de ansiedade, o transtorno de conduta, enfim. Dentro do DSM, que eu sempre falo nas lives lá, ele existe aí alguns outros tipos de transtornos que são os transtornos do neurodesenvolvimento mais específicos, né? Mas que às vezes, por não conhecimento do médico ou da orientação que aquele médico, principalmente aqui no Japão, que a gente meio que tem uns diagnósticos muito parecidos, então ou tudo é TEA,
ou tudo é TDAH, então fica um pouco mais difícil diferenciar, né, esses tipos de transtorno. Mas existem também, de repente, um transtorno de conduta ou um transtorno de ansiedade que pode ser que a criança tenha e não seja necessariamente TDAH. Tá? Então, como eu falei nas outras lives, é um pouco mais difícil a gente conseguir diagnosticar o TDAH, por ele se confundir muito com as questões da infância e porque também pode ser que seja um outro tipo de transtorno, tá? Pessoal da Estética Nihon, boa noite, sejam bem-vindos na nossa conversa de hoje. Boa noite, Júnior. Ela tá dizendo que ela acredita muito no apoio familiar e de professores, mas o acompanhamento com o médico ainda é o melhor ao meu ver. É essencial, né? Tanto o diagnóstico, sempre me perguntam quem faz o diagnóstico do TDAH, todas as doenças mentais a gente precisa de um psiquiatra, um médico psiquiatra, tá? Seja para adultos, seja para criança. No caso dos pequenos, a neuropediatria, ela tá aí justamente para isso, o psiquiatra também. E aí a gente precisa dessa avaliação inicial, desse diagnóstico médico, e daí sim, né, a busca pelo tratamento mais adequado, pela terapia mais adequada, se vai ser necessário a gente buscar uma intervenção medicamentosa ou não, ou se só pelo processo de terapia ou por uma psicoterapia, ou a gente consegue sanar essas questões aí. E aí também depende muito, né, do que vai estar apresentando, o que vai estar falando mais alto ali dentro desse quadro de TDAH. Então, o que me apresenta? É uma dificuldade muito maior de atenção, de concentração, de memorização, né? É isso, foco, disciplina, de manter-se em determinada atividade ou manter-se numa conversa. Então, é isso que está falando mais alto nessa criança ou nesse adolescente especificamente. Então tá, então foi, né, o médico diagnosticou, ele chegou para fazer um tratamento e a gente, né, percebeu ali que a questão da atenção, foco, concentração e memória é o que está mais dificultando ali a vida dessa pessoa. Então, a gente vai procurar um profissional que trabalhe nessa linha, que trabalhe com essas questões do aprendizagem, do neurodesenvolvimento. Ah, não é. Ele tem TDAH, mas é uma questão da hiperatividade, então ele tem uma questão de corpo muito não definida, né? Então, o que eu preciso correr atrás? Eu preciso correr atrás de uma terapia que me ajude a organizar essa questão do corpo dessa minha criança, desse meu adolescente. Então, ele tá com a hiperatividade extremamente forte. Eu preciso trabalhar essa hiperatividade, então diminuir esses estímulos que fazem com que venham essa necessidade do corpo falar, a gente, né, meio que fala assim. E aí o que eu preciso fazer? Então eu preciso de um profissional, né, que cuide dessa área de corpo, um fisioterapeuta, um psicomotricista, que vai trabalhar essa questão da hiperatividade em relação ao corpo, né? Então a gente vai meio que direcionando para qual especialista eu vou encaminhar ou para qual especialista essa minha criança, esse meu adolescente precisa ir, tá? E aí a gente consegue trabalhá-lo de uma maneira onde com todos os profissionais que forem possíveis, claro que quando a gente trabalha com acompanhamento multidisciplinar, a qualidade do resultado, ele é muito melhor, tá? Então, quando eu consigo ter uma equipe que junta, consegue trabalhar, lógico, né? Sabendo o que tá fazendo da maneira correta, no tempo correto, com um trabalho bem feito, a gente consegue diminuir bastante esses quadros, tá? Tem crianças e tem adolescentes que estão aí dentro do TDAH e que não apresentam nenhuma questão em relação, por exemplo, à depressão ou à ansiedade crônica, tá? A ansiedade, ela meio que caminha junto, porque como o cérebro do TDAH é muito ligado, né? Eles recebem estímulos e informações de fora e de dentro, então às vezes tá numa sala tranquila, tipo, quase não tem nada, mas o cérebro dele está a milhão, tá? Funciona ali a 1000 por hora, porque ele tá processando tanta informação que às vezes quando a gente fala, parece que tá no mundo da lua,
que eu falo e meu filho não me ouve, eu dou uma informação, eu dou uma orientação e essa criança, esse adolescente não me responde, parece que é meio surdo, né? Tem mãe que chega lá e fala, já levei até no médico pra fazer audiometria porque eu acho que meu filho é surdo, porque ele não me escuta tal, e não é bem isso, né, gente? A Esther tá falando que ela tinha muitos alunos do Fundamental 2 e havia uns professores que davam falta pelo fato dos alunos não prestarem atenção. É um absurdo. É o fim, né? Eu comecei a buscar alternativas de me comunicar com eles do jeito que eles me entendiam. Sim, a questão escolar, ela é imprescindível, né? Família, primeiro, né? A questão familiar, a escola e o processo terapêutico, vamos dizer assim. Então é aquela tríade, são aqueles 3 pontos ali que a gente precisa de uma harmonia para que todos falem mais ou menos a mesma coisa para conseguir atender a criança ali, ou o adolescente, ou o adulto dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Eles têm uma dificuldade muito grande já de concentração, de atenção, de manter-se em algo. Quando eles chegam num ambiente onde, por exemplo, na escola, que é trabalhado de um jeito, determinado comportamento. Então, por exemplo, na escola não pode ficar levantando e correndo, sei lá, pela sala, ou andando e sentando, não pode. E aí chega dentro de casa, ele tem esse tipo de comportamento e tá tudo bem. Né? A mãe não liga, dele de repente tá fazendo um shokudai, tá fazendo a lição de casa, e ele para, e ele dá uma volta, e ele volta e termina de fazer o shokudai, levanta de novo e vai fazendo até ele completar. Aí dentro de casa a mãe fala, tudo bem, ok. Aí ele vai para uma terapia onde os 2 processos é aceito, né? Então, ou ele para e sente e faz, ou ele levanta, e aí ele vai pro jump, e aí ele volta, e aí ele faz atividade. Então, assim, dentro do cérebro dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, é tudo muito, já é confuso. E aí ele chega nesses 3 ambientes que permeiam o seu desenvolvimento, tá? Escola, casa e processo terapêutico. São os três ambientes que estão junto ali, né? Pro desenvolvimento neurológico, enfim, daquela criança, daquele adulto, do adolescente. E ali ele meio que, em cada lugar, ele age de um jeito e ele faz de uma forma. Isso tudo gera uma ansiedade muito grande, né? Por quê? Porque em cada lugar ele pode ou ele tem que agir de uma maneira. E aí, quando não existe uma coesão, quando não existe. Quando os 3, vamos dizer assim, não falam da mesma forma, dificulta muito para eles, porque eles se perdem, já existe essa questão de se perder em relação ao ambiente, dessa questão de não aceitação, eles vêm com sentimento de ninguém me entende, nada do que eu faço tá bom, eu não consigo realizar nada que preste, né? Muitos adolescentes chegam para fazer a terapia e vêm com essa fala de que não consegue, de que não sabe, de que não faz, principalmente os que apresentam uma dificuldade escolar aí muito forte. Então, os que vêm com rendimento escolar baixo, eles vêm assim com um quadro meio que iniciando uma questão depressiva muito forte. Primeiro porque a ansiedade está lá em cima e falando demais, né? E aí isso, da ansiedade, ela vai para a depressão. Então são picos que acontecem, são picos de emoções, de sensações, de sentimentos, que faz com que essas crianças, esses adolescentes, ou explodam, e aí a hiperatividade fala mais alto, ou elas se retraem, né? E aí acontece o isolamento, e aí eles entram num quadro depressivo. A gente falou sobre depressão infantil, que ela existe também, e a ansiedade infantil também existe, mas a gente acaba vendo como um comportamento normal da infância, né? Não consegue perceber o que tá entre o normal e o limite do não normal, vamos dizer assim, do que já
precisa de uma intervenção, precisa de uma ajuda, porque na infância a gente tolera muita coisa, a gente deixa muita coisa passar. E quando a gente vai perceber isso lá na adolescência ou na fase adulta, já veio com um monte de lacuna, com um monte de buraco aí nesse desenvolvimento desse indivíduo. E aí quando chega na fase adulta, a gente acaba vivendo e convivendo com pessoas com grandes problemas de ansiedade, de depressão, e alguns acabam enveredando aí para o uso de entorpecentes. Tá? Então a gente sabe que a questão da ansiedade, a questão da depressão dentro do TDAH contribui demais, ela ajuda muito para o uso de drogas, né? Para o uso do álcool e para a questão de drogas lícitas, não cocaína, maconha, enfim. Eles acabam meio que enveredando para essa área aí do uso de substâncias, de entorpecentes, para tentar, vamos dizer assim, se regular, né? Se organizar em relação a tudo isso aí, a depressão, a ansiedade, e aí ela, na verdade, é uma porta de entrada para as drogas. Então, dentro dos diagnósticos de TDAH, a gente tem uma média aí também de 9 a 40% de probabilidade de pessoas que acabam indo pro uso do álcool e pro uso de drogas por causa de todas essas questões aí que vieram juntos, vamos dizer assim, né? Que são comorbidades do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, apesar de ser uma coisa que muitas mães acham que é só TDAH, principalmente aqui, né? Onde a gente tem a questão do autismo muito forte, então tudo aqui é autismo, né? A gente teve uns anos aí onde os diagnósticos eram todos voltados pro autismo. E aí as mães falam, que susto, eu fui lá e deu TDAH. É só TDAH, né? Nenhum tipo de transtorno, gente, é só um transtorno, tá? Então, tanto que já tem esse nome, né? Transtorno, distúrbio, porque realmente é algo que é difícil para quem tem, tá? Para os pacientes, para quem tá dentro desse, para quem tem esse transtorno, e é muito difícil também para as famílias. Então, quando a gente fala de depressão e ansiedade no TDAH, não é só, a gente não tá falando só no paciente, tá? A gente não tá falando só de quem tem, mas da família, porque a família também acaba passando por esse processo junto. E aí, por vezes, pai, mãe acaba entrando num quadro depressivo. Então, as pessoas que cuidam, que estão junto, acabam também entrando na depressão e desenvolvem também quadros de ansiedade. Então, quando chega nesse ponto, a gente precisa de um trabalho familiar. Então, as terapias, ela acaba vindo para a família toda. Então, é a mãe, é o pai, é a criança. Então, a gente faz um processo terapêutico para todos. Porque não adianta eu tratar o adolescente, né? Eu conseguir fazer com que ele melhore na escola ou com que o quadro de ansiedade diminua, que a depressão fique controlada ou que ele não entre dentro do processo depressivo, enfim. E aí a gente tem essa questão dentro de casa. Então, os pais, a gente também precisa ter um cuidado e uma atenção, vamos dizer assim, tá? E aí, o que a gente pode fazer para ajudá-los? Então, na verdade, a gente precisa identificar, né? Estou com uma criança, estou com um adolescente, ele foi diagnosticado lá, o psiquiatra diagnosticou, eu iniciei um processo de terapia, busquei um lugar, o adolescente começou a fazer, e aí eu não sei como lidar com todas essas questões. Então, aos pais que têm dúvida, busquem também terapia. Tá? É importante, a orientação familiar é extremamente importante, porque não adianta a escola, né? O pessoal da Estética Nihon estava falando da questão da escola, dos professores, de que buscar alternativa, formas de trabalhar ou de fazer com que aquela criança, aquele adolescente entenda o que eu tô falando. E aí existe também muito uma questão do desenvolvimento de cérebro, né? Então, qual é aquele tipo de cérebro que tá ali? Que tipo de atenção ele tem? Que tipo de aprendizado que ele tem?
como que ele aprende, e aí sim, aí vem a figura do professor, de quem está por trás em relação ao desenvolvimento escolar, o desenvolvimento cognitivo dessa criança, desse adolescente, ele tem que meio que se adequar para conseguir se fazer entender, né? Porque senão ele não vai entender o que o professor está falando, e aí aquilo vai gerar muito mais ansiedade do que já faz parte do TDAH. Mas tem hora que, e tem professores que não fazem isso, né? Que às vezes pela rotina da sala de aula, ou pela rotina da escola, ou por questões mesmo de não querer, e aí acaba meio que dando a mesma aula para todo mundo e não tenta fazer esse vínculo e tenta trazer esse aluno para perto. Porque é um transtorno difícil, né? A desatenção, a hiperatividade, a falta de concentração, todo essa gama de questões aí, ela dificulta o aprendizado. Então, o professor, ele precisa garantir, né, que aquele aluno aprenda. Então, ele precisa dar a aula dele, ele precisa passar o conteúdo dele e fazer com que esse aluno aprenda o que ele tá ensinando. Então, são tantas questões dentro de uma sala de aula que às vezes passa batido essa construção de vínculo, esse querer mudar a estratégia para conseguir trazer, e às vezes também não dá tempo, tá? Mas para isso existe o processo de terapia. Então, as crianças que realizam, os adolescentes que realizam a terapia em si, ajuda muito na questão escolar. Então, 90% das crianças, dos adolescentes que apresentam dificuldade escolar, que tá indo muito mal na escola, que no caso no Brasil, que reprova de ano, e que não tá indo bem nas provas, essas questões, quando começa o processo de terapia, ele ajuda muito. Tá? A gente consegue trabalhar muito a questão de foco, de atenção, de concentração, que são essenciais para que a aprendizagem ocorra. Então, eu preciso que uma memória ali se solidifique para que o processo de aprendizagem ocorra. E se o meu cérebro está nessa bagunça toda, nessa ansiedade, ou entrando num processo depressivo, são tantas questões que ele precisa entender, que ele precisa trabalhar, que realmente aprender qualquer tipo de coisa, ou aprender um conteúdo escolar, fica em segundo plano, tá? E aí, essa dificuldade de memorizar, essa dificuldade de prestar atenção, faz com que esse adolescente perca horário, ele perde a noção de tempo, ele perde compromissos, ele não sabe o que o pai ou a mãe falou para ele fazer, e aí quando os pais chegam em casa, já chegam meio que bravos, você não fez isso, você não fez aquilo, e aí vira aquela confusão, aquela discussão dentro da família, e aí o jovem começa ou a explodir, né, ou ele tem um momento de raiva, e aí ele briga, ele grita, ele bate no irmão mais novo, ele, enfim, ou ele se autoagride, né, porque a autoagressão também existe, principalmente nesses picos, né, emocionais que eles estão, às vezes a ansiedade é tão grande, e aí leva a todas essas questões aí familiar, e aí os pais brigam, a casa vira aquele fuê e aquela confusão, e aí ou ele explode, ou ele vai, ou ela vai pro quarto, e aí ela se corta, ela se machuca, e aí existe a automutilação que acontece também. Então, de novo, o TDAH não é algo que é tranquilo, menos mal, né? Que eu já ouvi muitas mães virem com essa fala, e não é assim, tá? Sil, boa noite. Sil Sana, ela está dizendo, eu e minha filha só fui descobrir depois de adulta. E hoje venho a minha filha igual. Eu quando era criança na escola, e hoje minha filha é igual eu quando era criança na escola. Mas graças a Deus está melhorando com o acompanhamento. Inclusive é isso mesmo que eles falam, que o TDAH entra como autismo. Hoje sofro de depressão e também tenho acompanhamento. Isso, precisa, né? De novo, não é só o indivíduo, a criança ou o adolescente ou o adulto que tem o TDAH que precisa de um auxílio, né? A família também tá. Em relação a sua filha ter, né? Falar, mas eu tenho também. O que acontece? Existe uma correlação genética, tá? Então existe sim aí uma questão de... Existe uma probabilidade muito grande dos pais terem
algum indício do TDAH, que por vezes não foi diagnosticado, e aí os filhos acabam tendo, ou sendo diagnosticado como hiperativo, ou como déficit de atenção, ou combinado, né? O déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente começa a fazer a anamnese, se a gente começa a conversar com os pais, Clissanon, a gente começa a fazer a anamnese, começa a conversar com os pais e a gente faz uma história pregressa do desenvolvimento dessa criança, da gestação, de como é que foi aí a concepção da criança, e a gente começa a ter um olhar aí, fazer uma linha do tempo inteira desse adolescente ou dessa criança, e aí a gente vai apontando algumas questões para as mães, elas sempre trazem, ou a mãe ou o pai, mas eu era assim, eu fazia isso, nossa, eu acho que eu tenho, eu acho que eu tinha, né? Quando a gente fala de transtorno, pessoal, a gente não deixa de ter, tá? Nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de distúrbio, a gente deixa de ter, ok? Então, tudo que for diagnosticado como transtorno ou distúrbio, ele é desde a nossa infância, então a gente não deixa de ser TDA, não deixa de ser TDAH, não deixa de ser TEA, tá? Ele vem da infância e vai para a vida adulta. O que a gente pode fazer é trabalhar as condições, né? O que eu posso trabalhar, o que eu posso tratar dentro desse transtorno específico que essa pessoa tem, que essa criança ou que esse adolescente ou adulto tem, e aí eu trazer ferramentas, eu conseguir desenvolver habilidades junto com essa pessoa, para que dentro do transtorno ou dentro do distúrbio neurológico que ela apresenta, eu consigo dar condições melhores para que ela passe pelos processos que todos nós passamos, que é o nosso processo de desenvolvimento, tá? Então, uma vez que a gente sabe ou se tem ou não tem diagnóstico, né? Porque às vezes a gente não tem o diagnóstico e a gente tem sim o transtorno. Então, não é porque a gente não tem lá um carimbo, um CID, né? Uma validação lá dizendo que eu tenho ou não, que eu não tenho. Principalmente voltando à nossa realidade aqui no Japão, onde tudo que é visto, é diagnosticado de diferente, acaba entrando dentro do quadro do TEA e por vezes não é, tá? Existem inúmeras doenças mentais, inúmeros transtornos, inúmeros outros diagnósticos, mas que às vezes por não conhecimento ou por serem muito mais específicos, acabam não sendo diagnosticados. Mas de qualquer maneira, quando a gente sabe que alguma coisa ali dentro do processo de desenvolvimento dessa minha criança ou desse meu adolescente não está de acordo com o que a gente espera ou de acordo com o que a gente viu, porque a gente sempre fala na questão da não comparação, né? Não compare o filho mais velho com o filho mais novo, não compare o seu filho com o filho da vizinha ou com o coleguinha da escola. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? E a gente consegue, através desse tipo de comparação, a gente consegue perceber que tem algo ali que foge à regra, tem algo que não está de acordo. Então, é um atraso na fala, tem 4 anos, não fala corretamente ou não fala nada, tem 5, 6 anos e ainda está usando fralda, não tem controle de corpo, tudo cai, tudo derruba. Então a gente vê que dentro dessa fase, onde as crianças já deveriam ter alguns marcos do desenvolvimento certo, então lá, marcos de desenvolvimento é aquilo, né? A criança tem de 0 a 6 meses e ela é capaz de fazer o quê? Então, o que é esperado de uma criança de 0 a 6 meses? Aí vem lá as informações, aí de 6 meses a 1 ano, e aí por diante, coisas que a gente meio que também já sabe, que é coisa do senso comum. Então a gente sabe que as crianças engatinham, que as crianças andam, algumas crianças não fazem esse processo e tá tudo bem, né? E aí a gente meio que acompanha, fala, mas né, a criança com 1 ano e meio, 2 anos e não fala nada, e aí a mãe começa a ficar um pouco com dúvida, e aí começa a buscar ajuda, e começa a buscar auxílio de algum profissional, e aí leva no médico, e aí acaba fazendo o início de um diagnóstico para saber o que está acontecendo. Então as comparações, elas existem,
tá? O que a gente não aconselha é que as mães sigam só comparando os filhos. Tipo assim, faz, não faz, o meu é atrasado, ou o meu é muito rápido, porque isso não é bacana. A gente não pode rotular a criança, principalmente as crianças e os adolescentes que possuem qualquer tipo de transtorno e distúrbio de desenvolvimento, tá? Leni Tanaka, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal do portal, gente, compartilhem a live, né? Curtam a página da NeuroKids, a minha página lá, vocês têm informações sobre neurodesenvolvimento, é bastante coisa bacana também. A página do Portal Mie também. Então tá aí nos comentários, NeuroKids BR, pessoal. Vamos lá, seja você também o neuroamigo. Sejam todos bem-vindos. Cibele Aquimicoda. Como é feito o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Acho que na primeira live que eu falei sobre o TDAH, a gente falou sobre o diagnóstico. Então, assim, existem alguns testes, tá? Cibele. Psiquiatra, então médico psiquiatra é um médico que vai falar sobre o diagnóstico do TDAH. Eu falei sobre o DSM-5 nas outras lives e falo sempre. É um manual, é um guia de exames diagnósticos de doenças mentais, então ele é um padrão e aí ele vem todas as questões, os médicos todos conhecem. E aí lá tem quais são as questões que são levantadas para que se diagnostique uma criança, né, ou adolescente, ou adulto, tá? Tem muito adulto que tá indo buscar informação e tá sendo diagnosticado na fase adulta, e não tem problema, o diagnóstico ele chega em qualquer idade, porque os sintomas, a sintomatologia é a mesma, tá? Então, às vezes a gente passa por algumas questões na infância, na adolescência, só que quando a gente chega na fase adulta, essas questões que não foram trabalhadas, elas vêm muito forte. E aí busca-se uma ajuda melhor. Então, busque o médico, tá? Ele vai fazer algumas avaliações. Existem alguns testes, então um neuropsicólogo também, ele realiza a aplicação desses testes. Existem algumas escalas, né, que são feitas para medir. São escalas específicas que medem para saber se a pessoa tem ou não o TDAH, tá? Então, sempre qualquer tipo de diagnóstico médico, psiquiatra, neuropsicólogo faz a realização desses testes e aí eles meio que conversam entre si e aí chega, ou não, né? Depende muito do país também. Mas, teoricamente, deveria ser uma equipe, vamos dizer assim, tá? Uma equipe médica, tanto para a realização do diagnóstico em si, quanto para a equipe de terapeuta para realizar esses trabalhos de intervenção. Então, se é uma questão de atenção, se é uma questão de corpo, se é uma questão emocional, o que dentro do TDAH tá falando mais alto no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Aí sim, aí a gente começa a fazer um tratamento mais específico, tá? Como eu falei no começo da live, todos os tipos de transtorno, a gente segue meio que um padrão. Então, para diagnosticar ou para a gente dizer se tem ou não, existe aí meio que uma regrinha. Então, os sintomas precisam ser aqueles, os sintomas precisam aparecer por locais diferentes, então não adianta ele ser hiperativo só na escola e dentro de casa ele é tranquilo, ou sei lá, num clube ele também é. Então precisa aparecer em diversos locais. Então geralmente são núcleos, né? Escola, casa e algum núcleo social. Né? Então na igreja, ou no clube, no parquinho, onde a criança interage em relação à sociedade. Então ela precisa apresentar esse tipo de comportamento que é descrito, né, como sintomas do TDAH, nesses 3 espaços, vamos dizer assim, e com uma frequência maior. Então, uma frequência de pelo menos 6 meses você consegue observar que esse tipo de comportamento existe, tá, nesses 3 lugares e da mesma maneira. Aí é um dos indícios que os médicos conseguem fazer a avaliação do TDAH, tá? Existem alguns estudos e aí consegue ver o cérebro do TDAH em funcionamento. Então, eles põem uns eletrodos e aí
mandam alguns estímulos e batem aí, vamos dizer assim, umas fotos onde eles conseguem, né, através desses estudos, eles conseguiram ver qual o funcionamento do cérebro de uma pessoa sem o TDAH e o funcionamento do cérebro de uma pessoa com o TDAH. Então existem aí algumas imagens que mostram como ele funciona, mas não necessariamente é através de exame de imagem, tá? Então existe aí, como eu falei, essas formas de testes, essas escalas que são específicas para fazer esse tipo de avaliação, ok? Vamos ver o que mais. A estética tinha falado que sempre há muitas comorbidades dentro de transtornos. Sim, né? Às vezes caminha junto, às vezes não é, né? Como eu falei, às vezes pode ser só um transtorno de ansiedade, não necessariamente quem tem o TDAH, eu lembro que eu falei pra vocês, é em torno de 25% a questão da ansiedade, de 15% a 20% sofrem dentro do processo de depressão, mas nem todos desenvolvem, tá? Eu atendo adolescentes que têm o diagnóstico de TDAH, mas que nunca entrou no processo depressivo. Então, por quê? Através da terapia, ou seja, por medicação, não importa o que o médico orientou, ele consegue, dentro dessas dificuldades que tem, ele consegue se organizar. Tá? E aí, quando não consegue se organizar, a gente busca aí uma ajuda terapêutica para fazer essa balança, para que ele não entre justamente dentro do processo depressivo nem da ansiedade. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer é essa faixa que a gente está conversando, então pode ser que ocorra. E aí o que a gente tem que fazer para lidar com essas questões? Auxiliá-los sempre, tá? A família precisa estar muito bem amparada, então quando eu falo dessa questão de não adianta fazer terapia só com a criança ou com o adolescente ou com o paciente em si, a gente precisa fazer um trabalho terapêutico familiar, tá? Porque os pais também entram em processo de ansiedade, eles também ficam sem saber o que fazer, sem saber se o que estão fazendo está certo, muitas vezes acham que a terapia não está funcionando, porque aí vem a comparação, porque o filho da vizinha ou porque o amiguinho em 2, 3 meses melhorou e o meu tá há 6 meses ainda a terapia não melhora. Então, assim, os resultados eles dependem muito de ambos, tá? Depende do terapeuta, depende da família e depende também da criança, né, e do adolescente. Então é um conjunto, a gente tem que meio que dar uma segurada nessa ansiedade, que eu sei que não é fácil, mas a gente precisa entender que a ansiedade gera ansiedade, né? Então, quanto mais ansiosa eu fico, mais eu tô sentindo, mais parece que ela vai aumentando. E aí, quando as crianças sentem isso dos pais, piora, né? Então, às vezes já chega para trazer a criança, já chega pilhado. E aí você vê que a criança já chega ali naquele grau, né? Então a gente já sabe que a terapia vai para um lado ou vai para o outro. Então é importante essa conscientização familiar, principalmente, né? A gente tem que observar esse comportamento, seja o comportamento depressivo, seja o comportamento ansioso, com os olhos e com o coração muito aberto para essas crianças, né? Ou para esse adolescente, porque, como eu falei, é um transtorno, eles não fazem isso porque eles querem, eles não têm esse tipo de comportamento por marra, por birra, ou porque eles são assim, né? A irritabilidade, essa questão do sono, né? De ser muito inquieto, sono, você imagine, já não dorme direito, a gente já não acorda bem. Eles que têm praticamente todas as noites esse sono inquieto, tem hora que as mães falam assim, parece que é surdo, que eu falo e não me ouve. Então tudo isso, eles acham que vai dar tempo de fazer as coisas e não dá. Então todas essas questões contribuem para esse tipo de comportamento deles, né? E aí, às vezes, eles não sabem como lidar com isso, principalmente os pequenininhos, tá? Que tem a questão da fala, às vezes, muito prejudicada, porque a ansiedade é tão grande que eles não conseguem nem falar, né? Não conseguem falar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, ou o que eles estão fazendo. E aí, vocês imaginem toda essa situação dentro de uma sala de aula, né? Dentro do espaço escolar, onde eles precisam ter uma atenção redobrada, eles precisam ter foco, eles precisam trabalhar a memória, então tudo isso dificulta muito, muito, muito. Então a gente estando consciente disso e
proporcionando para essa criança e para esse adolescente essa rede de apoio, ela ajuda bastante para que eles não façam parte aí dos 9 aos 40% da entrada no vício de álcool e drogas ilícitas. Então, a gente conseguindo entender o que leva esse processo a acontecer ajuda a gente a não fazer. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu espero vocês na próxima terça, não, na outra. A gente vai continuar falando sobre o TDAH. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a hiperatividade ou déficit de atenção, vocês podem mandar nos comentários ou vocês mandem no meu inbox, que aí depois eu leio e respondo para todo mundo, ok? Pessoal do Portami, obrigada pelo espaço mais uma vez, boa noite para todo mundo que acompanhou, obrigada pela presença de vocês e até a próxima semana, espero vocês. Boa noite.